E aí, pessoal, vamos continuar falando sobre ligações químicas? Agora nós vamos conhecer os tipos de ligações. A primeira ligação que a gente vai conhecer é a ligação iônica ou eletrovalente. Ela é chamada de eletrovalente porque tem uma diferença grande de eletronegatividade entre os elementos envolvidos nessa ligação. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu vou ter um elemento muito eletropositivo se ligando com um elemento muito eletronegativo. Ou seja, eu tenho alguém que quer perder elétrons e alguém que quer ganhar. Olha que perfeito, eu quero perder, o outro quer ganhar, então vai ser muito fácil. Aquele que quer perder vai doar aquele elétron ou aqueles elétrons, vai depender da valência dele, para o outro que quer ganhar. Então, vai acontecer entre quem, gente? Entre metal e ametal, porque o metal perde ou a metal ganha, ou entre metal e hidrogênio. De novo, o metal perde, hidrogênio ganha. Nesse tipo de ligação, a gente diz que eles formam um composto iônico, porque eu vou ter formação de íons, aonde alguém vai ganhar e alguém vai perder. Para representarmos essa ligação através da fórmula eletrônica ou de Lewis, que a gente vai ver um pouquinho mais no final, que são essas fórmulas que a gente está vendo aí, como nós fazemos? Dispomos os elementos envolvidos na ligação e ao redor de cada elemento nós representamos a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada, que é a camada de valência. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo, alumínio e flúor. Alumínio, família 13, ele é trivalente, tem 3 elétrons na última camada. Ele quer perder as 3, porque ele é eletropositivo. O flúor, ele é eletronegativo, ele é o mais negativo da tabela. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele é da família 17. Então, eu vou colocar ao redor do flúor 7 bolinhas representando 7 elétrons. Gente, eu não circulei no alumínio porque na hora da distribuição, na hora da doação, fica mais fácil ele estando à frente do alumínio, tá? Bom, alumínio precisa perder, flúor precisa ganhar. Então, o alumínio vai doar um elétron para cada flúor. Ele vai se livrar dos 3 que ele precisa e o flúor vai ganhar o elétron que ele precisa. Só que para haver um equilíbrio, porque todo mundo tem que ganhar e todo mundo tem que perder todos os seus elétrons de ganho ou perda, ele vai precisar de mais 2 flúor. Por quê? Porque ele precisa perder 3 e o flúor só vai ganhar 1. Ele não pode perder 1 e ficar com 2 ali sobrando. Então, eu tenho que ter mais 2 flúor para poder perder todos os elétrons que ele quer. Do lado de cá, no outro exemplo, a mesma coisa. Magnésio, família 2. Ele é bivalente, precisa perder 2 elétrons. Cloro, família 17, só ganha 1. Se o cloro só ganha 1 e o magnésio precisa perder 2, vai ter 2 cloros para magnésio poder doar 1 elétron para cada cloro. E aí, ele indica através de setas no sentido de quem está doando para quem está recebendo. E aqui no final eu tenho a disposição do composto iônico, eu tenho a representação. O magnésio perdeu 2 e o cloro perdeu 1. Ganhou 1, gente, desculpa. Nas ligações covalentes ou moleculares, também vai ser chamada de moleculares porque vai formar moléculas. Nesse caso aqui, todo mundo precisa ganhar, não vai ter ninguém para perder. Já que todo mundo precisa ganhar, vai haver um compartilhamento de elétrons, tá? E aí eu vou compartilhar esses elétrons aos pares. A ligação covalente vai acontecer entre ametal com ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, porque esses caras todos precisam ganhar. E vão ser representados pelas fórmulas eletrônicas ou de Lewis e estrutural plana. Eu tenho 2 tipos de ligações covalentes, a simples e a dativa.
Na simples, vai haver o partilhamento de um elétron por vez. O que significa isso? Eu vou me ligar a um outro elemento. Eu tenho um elétron para partilhar e ele também tem um. Então, nós dois partilhamos um elétron de cada e formamos um par. Vamos partilhar só um elétron por vez. Não importa quantos elétrons eu precise partilhar, mas sempre vai ser um por vez. Vamos ver no exemplo aqui na frente. Eu tenho aí vários exemplos. Eu vou começar pelos do cloro. Eu tenho 2 elementos do cloro, que são da família 17, então todos eles precisam ganhar um elétron só. O que eles vão fazer? Cada um precisa ganhar um, eles vão partilhar um de cada cloro, formando um par. Neste caso, gente, eu represento circulando os elétrons que eu quero partilhar. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho 7 bolinhas azuis num cloro, 7 bolinhas azuis no outro. Vermelha no outro. Essas bolinhas azuis e vermelhas são os elétrons. Eu tenho aqui uma fórmula eletrônica de Lewis. Elemento no meio com os elétrons ao redor. Quem está partilhando? Só um elétron. Então, eu vou lá e circulo aquele elétron que está sendo partilhado. Ao lado, eu tenho 2 oxigênios. Eu tenho uma molécula de gás oxigênio, O2. Então, o oxigênio é bivalente. Ele precisa ganhar 2 elétrons. Sendo assim, eu vou ter 2 pares partilhados, porque eu não partilho todo mundo no mesmo círculo. Eu só posso partilhar um elétron de cada elemento. Eu sempre vou partilhar um par por vez. Vamos ver o caso do nitrogênio. O nitrogênio precisa ganhar 3. Então, eu vou ter 3 pares de elétrons sendo partilhados. Vamos comparar os 3 de cima. Cloro, um par só. Oxigênio, 2 pares. Nitrogênio, 3 pares. Por quê? Porque são as quantidades de elétrons que eles precisam ganhar. Mas por que eles não ganham? Porque todo mundo também precisa ganhar. O elemento que está se ligando a ele também precisa ganhar. Então, é como se fosse assim, é meu, eu não vou te dar, mas eu também quero o seu. Então, vamos dividir, tá? Embaixo, H2O, fórmula da água. Hidrogênio precisa ganhar 1, oxigênio precisa ganhar 2. O oxigênio vai partilhar um elétron com cada hidrogênio. Ao lado, CO2, gás carbônico. Eu tenho dióxido de carbono, né? Eu tenho o carbono que é tetravalente, precisa ganhar 4 elétrons e cada carbono precisa ganhar 2. Então, o carbono partilha 2 elétrons com cada oxigênio. E aí, ele totaliza 4 elétrons, porque tem 2 oxigênios para ele partilhar. Ao lado, NH3, o nitrogênio precisa ganhar 3, o hidrogênio precisa ganhar 1. Então, o nitrogênio vai partilhar 1 elétron com cada hidrogênio. Pessoal, presta atenção. Eu sempre vou partilhar 1 elétron de cada elemento. Eu sempre vou circular 1 elétron de cada elemento, até todo mundo alcançar aqueles 8 elétrons que ele precisa. Na covalente dativa, vai acontecer o quê? Vai haver essa ligação simples, mas alguém no meio destes elementos não vai estar equilibrado, não vai estar estabilizado. Ainda vai precisar ganhar um par. Agora ele vai precisar ganhar 2, tá? Só que os outros já estão estabilizados, então eles não podem compartilhar mais com eles, senão vai ultrapassar a quantidade que eles precisam. E aí, eles emprestam um par para aquele elemento que não está completo. Vamos ver no exemplo. Eu tenho aqui um trióxido de enxofre. Todo mundo aqui, tanto o enxofre quanto os oxigênios, são da família 16. Significa que todo mundo aqui precisa ganhar 2.
Só que o enxofre, ele vai se ligar com o primeiro oxigênio que ele encontrar. Então, ele foi lá, ligou os dois pares que eles precisavam. O oxigênio precisava de 2, enxofre também. Ligou, acabou, resolveu o problema do oxigênio e resolveu o problema do enxofre. Cada um precisava ligar 2, ligaram. Esses 2 oxigênios ali acima não ganharam. Ninguém se ligou com eles. E eles ainda precisam, cada um deles, de um par. E aí, como é que vai acontecer? Ah, professora, é fácil, ligar oxigênio com oxigênio. Sim, só que aí eu não tenho um trióxido de enxofre. Eu tenho um monóxido de enxofre, o SO se ligando e formando uma molécula, e o oxigênio se formando outra molécula com oxigênio. Eu teria 2 moléculas diferentes, eu não teria uma molécula só. Para eu ter uma molécula só, todo mundo tem que estar juntinho, agarradinho, e eles não estariam. Então, o que eu faço? O enxofre já está ok. O oxigênio também está ok. Só que o enxofre tem lá, ó, 2 pares sobrando. Então, ele vai emprestar um par de cada para um oxigênio e um outro par para o outro oxigênio. Presta atenção que aqui eu circulei e indiquei com uma seta. Por quê? Porque ele emprestou. Ele empresta um par de uma vez. Ele não pode se ligar, porque senão ele também vai ganhar. E ele também não pode doar, porque senão vai ficar faltando para ele. Então, ele empresta os pares e aí todo mundo ganha os 2 que precisavam. E todo mundo se estabiliza. Bom, eu já adiantei as fórmulas para vocês. Nós indicamos estes compostos, estes elementos, através de fórmulas químicas. A eletrônica, eu mostrei em cada um dos exemplos. Eu vou ter o elemento no meio, circundado pelos elétrons. Quantos ele tiver? 1, 2, 5, 9, 7, tá? Na estrutural, eu vou mostrar a ligação que acontece entre eles, porém, entre elétrons compartilhados. Então, eu não represento composto iônico com esta fórmula, já que eles não compartilham, eles doam e recebem. Então, eu vou botar um traço no meio dos elementos indicando uma ligação. Então, se eu pegar o exemplo lá do oxigênio, que fazem 2 ligações entre eles, eu tenho 2 tracinhos entre os 2 oxigênios. Aqui eu tenho uma entre os hidrogênios, porque eles só fazem uma ligação. A molecular e a íon-fórmula indicam a mesma coisa, porém são diferentes porque a molecular é para compostos moleculares, é para moléculas. Eles vão ser resultados das ligações covalentes. Então, eu vou ter os meus elementos químicos, representados pelos símbolos, com os seus respectivos índices. O que é índice? É quanto tem de cada um. Vamos pegar o H2O, a água, H2O. Por quê? Aquele 2 ali indica o quê? Que eu tenho 2 hidrogênios. E eu só tenho um oxigênio, então eu não coloco o número 1. Na íon fórmula é a mesma coisa, só que eu não tenho uma molécula, eu tenho um composto iônico. Eu tenho aqui o meu sódio e o meu cloro como íons. Por quê? Porque o meu sódio perdeu o elétron dele para o cloro. Quem vem primeiro na fórmula do íon fórmula é o positivo, é o cátion. Então, aqui o meu Na, o meu sódio, vem antes, porque é ele que é o cátion. E o cloro vem por último, porque ele que é o ânion. Foi ele quem ganhou o elétron. E aí, se tiver mais de um cloro, mais de um sódio, eu coloco o númerozinho embaixo, depois daquele elemento. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós fechamos ligações químicas, mas a gente vai fixar bastante ainda, tá? Boa semana de estudo para todos. Até a próxima aula. Um beijo.